Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, em especial a todos os clientes e parceiros da rede NTW e aos empresários do setor de construção civil, para quem nós estamos dedicando esse webinar de hoje. Nós falamos ao vivo de Belo Horizonte, agora são 17 horas e 3 minutos, horário de Brasília, tem gente de fora com fuso horário, e a nossa previsão é de um webinar de no máximo 1 hora, para que todos estejam liberados às 18 horas. Hoje nós teremos um webinar muito especial, promovido para todos vocês, falando do tema benefícios fiscais e financeiros do tema da construção civil. Benefícios fiscais ligados ao enquadramento tributário, ao tipo de contrato, benefícios financeiros que podem ser gerados a partir de uma ampla gama de serviços, de controles e de processos, com uma boa orçamentação dos projetos e das obras, controles de custo, alocação e custo de pessoal, análise de custo de capital, entre vários outros. E quem vai estar falando para a gente sobre isso aqui é o José Marcelo, ele que é diretor executivo da NTW, dono da NTW Belo Horizonte Coração Eucarístico, que está de casa nova, uma casa muito bonita, um escritório pronto para poder receber todos os nossos clientes, e é um grande especialista da área de contabilidade voltada para a construção civil. Boa tarde a todos vocês. José Marcelo. Olá, Walter. Boa tarde. Boa tarde a todos, todos os empresários, todos que estão participando aí, todo mundo da rede da NTW. É um prazer estar aqui, e compartilhar com vocês um pouco do conhecimento, sobre esse assunto, que é muito interessante e que também tem muitas dúvidas. Bom, pessoal, vou dar alguns recadinhos antes de começar. Quando a imagem de vocês, se acontecer dela travar, dá um reconnect no portal, na parte de cima, ou no celular, ou dá um refresh no seu computador. Aquele botãozinho que fica na barra do navegador, circular, e espera um pouquinho que ele vai se reconectar. Tá? Na lateral, vocês têm um chat. À medida que for surgindo dúvidas, pode lançar ali suas perguntas, que ao final nós estaremos respondendo todas as perguntas que vocês fizerem. Se por acaso o prazo não for suficiente, porque nós encerraremos às 18 horas, todas serão respondidas por e-mail ou por WhatsApp no cadastro que vocês fizeram para poder assistir esse webinar. Bom, antes do Zé Marcelo começar a falar de construção civil, para quem não conhece, eu vou falar um pouco sobre a NTW Contabilidade e Gestão Empresarial. A NTW é uma empresa de mais de 30 anos de experiência. Nós estamos hoje em todo o Brasil e oferecendo soluções personalizadas e segmentadas em diversas áreas de atuação. Então, por todo o Brasil, nós temos escritórios especializados em vários segmentos, e o do José Marcelo em especial, a NTW Belo Horizonte Coração Eucarístico, assim como a NTW Recife Solution, são unidades da NTW especializadas na área da construção civil. Nós trabalhamos com soluções contábeis na medida certa para o negócio dos nossos clientes, sempre respeitando a cultura organizacional, trabalhando para qualificar a tomada de decisão, e não somente para poder calcular impostos, calcular guias, colaborando nos processos de aumento dos lucros, porque nós somos um parceiro no seu negócio, para ajudar a sua empresa a crescer, para ajudar a maximizar os seus resultados. Claro, sempre assegurando regularidade fiscal e trabalhando a redução do risco para todos os envolvidos. Hoje, nós estamos com 89 unidades no Brasil, em 23 estados, e uma unidade em Maputo, capital Moçambique. Ao final, vocês terão todos os contatos e também vocês receberão o link para poder rever todo esse webinar, que ficará disponível posteriormente
no nosso YouTube. Bom, mas vamos ao que interessa, nós viemos aqui para poder falar de construção civil. Zé Marcelo, você tem aí o prazo de até 30 minutos para fazer a sua apresentação. A partir daí, nós vamos para o esclarecimento de dúvidas, para o bate-papo com o público. É com você. Ok, Walter. Muito obrigado. Vamos lá. Então, vamos falar sobre os benefícios fiscais e financeiros, né, que a contabilidade especializada em construção civil pode oferecer para os empresários, né? Primeiramente, o que todo mundo busca é ter uma redução de impostos, né, para que a sua empresa gere mais lucro. Então, vamos falar de redução de impostos, vamos falar de orientação para a emissão de notas fiscais, contabilidade segregada por obra, muito importante, assessoria em licitações, né, grandes parte das empresas de engenharia participam de licitações, prestam serviço para órgãos públicos, para órgãos da iniciativa privada, e precisam ter uma assessoria, né, porque a contabilidade, o balanço é o principal fonte de informação para essas licitações. E muito mais. Então, quais são os procedimentos necessários? Primeiramente, a escolha da tributação mais vantajosa para os seus objetivos. Então, a gente tem, na contabilidade, para a engenharia, a gente tem 4 tipos de tributação. O Simples Nacional, né, o lucro presumido, o lucro real e tem a possibilidade do RET. Né? O Simples Nacional, as empresas de construção civil, elas podem aderir, né? Elas vão estar sendo tributadas pelo anexo 4, né? Onde a tributação é a partir de 4,5%, né? Porém, tem um acréscimo de tributação, nesse caso, que é a questão do INSS, que mesmo estando no Simples Nacional, essa atividade ela tem que recolher a contribuição previdenciária, né, que são 20%, e também a parte de acidente, seria 3%. Então, nesse caso, o contador ele tem que fazer, né, as contas, né, tem que fazer uma planilha, preencher uma planilha para fazer um planejamento e ver se, de acordo com o faturamento, de acordo com a quantidade de funcionários da empresa, se é interessante, né, o Simples Nacional. Zé Marcelo, só fazendo um adendo, no Simples Nacional também, a carga tributária ela vai depender do tipo de atividade, porque construção civil é um leque muito grande, né? Pode ser uma empresa de construção de imóveis, aí é um anexo, pode ser uma consultoria de projetos de engenharia, vai para outro anexo, outra carga tributária, não é isso? Correto, Walter. É o próximo ponto que eu vou falar. Né? Então vamos lá. Dentro da construção civil, né, porque a construção civil ela não é só formada de empresas que estão construindo prédios, né? Tem as empresas de consultoria que eu tive a oportunidade de trabalhar em várias delas, né? Que são empresas que prestam serviço de consultoria, de engenharia, de acompanhamento de obras, né? Elaboração de projetos, projetos de rodovia, de ferrovias, né? Então, essas empresas, elas não são tributadas no anexo 4º, elas serão tributadas no anexo 3º ou 5º, né? Então, aí vai depender da folha de pagamento, onde que o contador também vai auxiliar nessa questão, de elaborar o planejamento tributário para verificar se a empresa ela vai estar sendo enquadrada no anexo, ela prestando serviço de consultoria e elaboração de projetos, né, ela pode estar no anexo 3º e recolher tributos a partir de 6%, né, que é uma alíquota muito favorável. Né? Só que aí ela tem que ter essa folha de pagamento, então ela tem que ter um equilíbrio, né, e nesse caso o contador precisa estar auxiliando nesse planejamento tributário, que é muito importante. Né? Vamos passar aqui para o lucro presumido. O lucro presumido, ela
tende a ser uma forma de tributação mais favorável para as consultoras, né? Por que ela é mais favorável? Porque a tributação, né, a presunção da base de cálculo para o lucro presumido, ela é de 8% para o imposto de renda e 12% para a contribuição social, né? No final, isso fica em uma média de 6,13%, né, de impostos federais, e vai incidir o ISS se, no caso, a empresa for uma empresa de execução de obra, né, para terceiros, né? Então, o lucro presumido ele tende a ser favorável, embora ele tenha, né, incida a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, né? Nesse caso, às vezes a empresa, se é uma construtora, uma empresa de consultoria ou de qualquer ramo da engenharia que terceirize grande parte da sua mão de obra, nesse caso, né, ele vai ter mais a folha de pagamento dele será pequena, porque será composta mais do pessoal da administração, né? São os engenheiros que vão estar administrando as obras, né? E ele vai terceirizar grande parte. Então, para esse tipo de empresa, para esse tipo de negócio, com certeza o lucro presumido vai estar melhor, né? O lucro real. O lucro real, ele para as empresas construtoras, principalmente as empresas que têm um faturamento mais expressivo, né, elas estarão, né, até obrigadas, né, a estar fazendo o recolhimento dos seus tributos pelo lucro real, né? O lucro real hoje, ele tem até o final deste ano, né, ele é favorável às empresas também. Por quê? Porque o PIS e COFINS, ele ainda é cumulativo. Embora a empresa esteja no lucro real, o recolhimento de PIS e COFINS pela sistemática cumulativa, ou seja, 0,65% de PIS e 3% de COFINS, né? E se a empresa ela é uma empresa que está com o resultado baixo, né, ou é uma construtora que ela está executando uma obra, mas que essa obra ela vai demandar um longo período e que a administração acredita que somente mais no final que ela vai gerar resultado, então o lucro real também é uma boa, né, para essa empresa, porque se ela estiver gerando pouco resultado, então o imposto de renda será somente sobre o lucro que ela apurar no resultado, no final do exercício, né? E o PIS e COFINS vai estar sendo recolhido pela sistemática cumulativa. Isso até o final deste ano, ainda não foi prorrogado. Então, as empresas vão estar recolhendo, né, até o final deste ano por essa sistemática, né? O ano que vem, vamos torcer para que ainda esse ano eles prorroguem, né, esse dispositivo. O RET é o regime especial de tributação, né? É um regime especial para as consultoras, né? Que o governo ele promove uma redução de tributo bem interessante para as empresas, mas, por outro lado, ele tem uma exigência também, que é transformar o empreendimento em um patrimônio de afetação, né? Ou seja, esse bem ele não pode ser, ele tem que ser totalmente separado da empresa, né? Se a construção está ocorrendo dentro da própria empresa e ela tem mais de um empreendimento, ela tem que segregar todos esses custos dessa construção, né, para poder estar apresentando para a Receita Federal, para os órgãos fiscalizadores, né, se essa construção está sendo de acordo com o memorial descritivo da obra, né. O problema, a dificuldade maior de se optar pelo RET são justamente essas exigências, né. Vamos um pouco mais para frente. Ok. Agora, vamos falar do tipo de contrato, né? Ou seja, na construção civil, o
contrato de prestação de serviço, ele que condiciona, que irá condicionar a forma de apuração dos tributos, né? Ou seja, você precisa analisar qual que é o tipo de contrato, primeiramente, né? Com qual cliente que é, qual o período. Então, tem várias informações que você precisa considerar, né? Antes de falar, essa tributação aqui é melhor ou pior para a empresa. Então, é preciso analisar o contrato e todas as informações decorrentes dele. Porque ele pode ser, na maioria das vezes, são contratos de empreitada, né? Quando a empresa ela tá construindo para terceiros, né? Então, geralmente é empreitada, né? Então, ela recebe por empreitada e tem a opção do POC, né? Que é o percentual de obra concluída, né? Que ele também é aceito pela Receita Federal para que você possa comprovar a sua receita mensalmente, mesmo que você não esteja vendendo, né? Tem aqui uma notícia: é possível receber em partes nesse caso? É sim, ou seja, tanto na empreitada quanto no POC, ou seja, empreitada, você vai fazer um contrato de construção para um terceiro, para executar uma obra, né? E você vai estipular que uma empreitada total, né? Geralmente, vamos dar um exemplo desse, que é uma empreitada total. Nesse caso, a empresa, a construtora, ela que vai comprar todo o material, né? Então, ela vai simplesmente emitir uma nota de serviço englobando todo esse material do seu cliente, né? Então, nesse caso, é possível sim. Geralmente as empresas, né, elas fazem os contratos de empreitada com medições. Os recebimentos serão de acordo com as medições, ou seja, chegou o final do mês, né, durante a obra, a construtora, ela vai medindo, né, o que ela já fez e no final do mês ela valoriza aquilo, né, ou seja, quanto que custou esse serviço, essa parte do serviço que eu fiz de acordo com o contrato que eu vendi para o meu cliente, né, e ela vai e fatura, né, uma parte daquele serviço, né. Então é possível sim. E o POC também. O POC ele é utilizado quando você não tem a informação da sua receita, né? Ou seja, nos casos quando você está construindo uma rodovia, quando você está construindo, a construtora está construindo uma rodovia, né? Então ela vai registrar como receita a parte, né, do serviço que ela construiu mensalmente. Ou seja, cada mês ela vai informar, ela vai dentro do seu orçamento, né, dos seus custos de materiais, ela vai registrar um percentual de obra. Ou seja, se eu gastei, ela considera que ela vai gastar 1 milhão, 10 milhões em uma obra. Okay? Então, e ela vai ter 10% de resultado. Então, ela vai ter 20% de resultado. Vou colocar 12 milhões, então, que vai ser o custo, né, que o cliente vai pagar para aquela obra. Então, se chega no final de um mês, ela considera que ela já gastou, ou seja, ela já investiu 1 milhão de reais naquela obra, então ela vai considerar que a receita daquela obra naquele mês foi 1 milhão e 200, né, mesmo que ela não tenha recebido. Né. Isso também se aplica nas construções, né? As construções de moradias, de prédios, né? Ou seja, você não vendeu, mas a receita existiu. Ou seja, você consegue mensurar, né? Você consegue mensurar o custo daquele serviço no mês, né? Então, ou seja, eu construí eu consegui avançar na construção do prédio, só que eu tive que contratar mais gente. Será que isso está bom ou não? Está saindo da curva do meu orçamento? Né? Então, mesmo que você não venda, você consegue, né, tá acompanhando e está tendo uma mensuração de resultado, de lucro, né, naquele mês. Avançar um pouquinho mais, né?
aqui vamos falar agora dos 4 controles da contabilidade, né? Falar um pouco sobre a diferença entre lucro contábil e lucro financeiro, né? Então, a diferença entre lucro contábil e lucro financeiro, né? Hoje, o que acontece? As consultoras, elas são muito focadas, a maioria delas são muito focadas no seu resultado financeiro. Ou seja, você precisa, né, de recursos para estar gerando a obra, né? Você vende antecipado, né? Vende na planta, e o cliente te paga uma parte. Só que a maioria das vendas ela vai acontecer realmente no final, né? E o dinheiro vai entrar mais no final. Então, é importante que você, além do resultado financeiro, esse lucro financeiro, né? Ou seja, o que eu estou recebendo, o que eu estou pagando, né? Esteja sendo feito, né, com uma gestão muito bem feita, mas também o resultado, o lucro contábil. Que o lucro contábil você faz de acordo com o POC, né, que a gente vai falar um pouquinho ali atrás, né, ou no caso de medições também, né, se você estiver trabalhando com empreitada, no caso das medições. Ok? Mais um pouquinho aqui. Ok. Agora vamos falar dos 4 controles da contabilidade. Primeiramente, é o controle de orçamento, né? Ou seja, o orçamento ele é muito importante para a empresa estar revendo, né? Para ver se as propostas que ela tem feito, né, estão dentro do que ela está vendendo, né? Então, por isso que é importante você sempre estar focando, né, no orçamento. Você está fazendo a gestão do orçamento. Você achou que iria gastar tanto de mão de obra ou materiais, ou certo tipo de material em uma obra, é importante que você, durante essa obra, você esteja fazendo o comparativo do orçado e o realizado, né? Para que você sempre consiga melhorar a sua precificação, as suas propostas, né? Principalmente as empresas que trabalham com órgãos públicos, né? Elas têm sempre que estar ajustando, né, revendo esses valores de orçamento para ver se está realmente gerando lucro ou não. E onde ela pode melhorar, onde ela está ganhando, onde ela está perdendo, né? Porque no orçamento de uma construção, como rodovia, prédios, né, edifícios, então são muitos bens. Você pode estar ganhando em um, perdendo em outro, né? E às vezes você perde até por uma questão, né, estratégica, né? em alguma parte da obra, mas você ganha mais em outra. Então, é importante sempre estar fazendo esse comparativo do orçado e o realizado. Ok? Controle de uso de insumos. Essa parte é muito importante, que fala do controle, né, dos materiais da obra. Né? Principalmente, isso é muito importante, principalmente quando a construtora, ao mesmo momento, ela tem diversas obras em andamento. Então, ela precisa fazer esse controle muito bem feito para saber onde está gastando cada material, né? Em qual obra que ela está gastando. Às vezes ela vai no atacado e compra um caminhão de cimento para diversas obras, para 5, 6 obras. Então ela precisa saber quanto, é importante ela saber no final quanto que foi gasto em cada obra, né? Qual o custo, que é aquele custo do caminhão, se ela colocou um caminhão de cimento na contabilidade, né? Ou seja, ela foi para que obra? Você precisa ter um rateio para saber qual obra que está gerando resultado ou não, né? Aí que é muito importante esse controle dos insumos, né? As empresas que não têm um sistema ERP que faça esse controle, né? Porque você pode, mesmo que você não tenha um estoque, né?
porque quando a gente fala estoque, parece que é só as empresas de comércio que têm o estoque, né, para comprar e revender, né? Mas não, a construção civil ela tem um estoque, mesmo que esse estoque seja temporário, né, é importante que ela registre no estoque, né, todos esses materiais, né, porque ela comprou um caminhão de cimento, então ela colocou no seu estoque um caminhão de cimento. Saiu, o engenheiro fez uma requisição de 100 sacos de cimento para a obra X. Então ele faz a requisição e registra aquela saída. Então aí sim, aí você consegue registrar que foi gasto 100 sacos de cimento naquele mês para a obra X, né? No final do mês, no final da obra, você sabe quanto, você sabe quanto que gastou cada obra. E também você sabe para onde que foi aquele caminhão de cimento todo, né? Então, é importante ter esses controles, né? Ter esses controles muito bem definidos, né? Se a empresa construtora ela não tem um RP próprio, muitas vezes as empresas elas têm somente um sistema de gestão financeira, né? Que é muito bem utilizado pelas empresas, né? Então, a contabilidade ela pode auxiliar desde que ela tenha, né? Que ela receba documentações, né? Ela consegue registrar, né, todas essas despesas com rateio, né, que é aquela questão de trabalhar na contabilidade com centro de custos, né? Ou seja, você cria um centro de custo, uma classificação para cada obra, né, para cada obra que você tiver em andamento. E você vai alocando. A mesma coisa você faz com mão de obra, que é o próximo ponto que a gente vai falar aqui, né? Que é controle e alocação de pessoal, né? A mesma questão. Você tem um funcionário, né, que está trabalhando este mês em uma obra, né, e no mês que vem acabou aquele serviço dele, naquela obra ele vai para outra obra. Então é importante que você faça esses registros corretamente, né? Avise a contabilidade, olha, a partir do dia 1º/7, o funcionário X está alocado na obra Y, né? Que aí você vai, todos aqueles custos dele naquele mês de julho vai ser para a obra Y e não para a obra X que ele estava até o mês anterior, né? Então, tudo na contabilidade você consegue tatear, você consegue designar qual o centro de custo correto, né? Ou até mesmo se, igual neste caso, o funcionário ele trabalhou, um funcionário X ele trabalhou no mês 15 dias numa obra e 15 dias em outra. Até assim você consegue, né, até nesse caso você consegue, né, fazer o rateio, né, alocar que 50% do salário nesse mês foi para X e 50% foi para Y. Então, você consegue fazer isso, né, e também fazer a alocação dos custos administrativos, né, não só as obras, né. Se você tem uma construtora de um porte médio a grande, que tenha uma equipe comercial, né, uma equipe que cuida das propostas, que cuida dessa parte toda comercial, né, de buscar novos negócios. Então, é importante você ter um centro de custo separado para esse tipo de setor da sua empresa, né? Você pode separar a contabilidade, se você tem uma contabilidade interna. Você pode separar a diretoria, né? Se essa diretoria tem muitos diretores, se tem um custo, né, elevado. Você pode separar todos esses custos. E também é importante para você saber quais os custos são seus custos fixos, né? Porque os custos fixos, eles vão ser, eles são rateados para todas as obras, né? Ou seja, é preciso você fazer esse rateio dos custos também para você, os custos fixos, porque se você tem 10 obras ativas, né, girando num determinado mês, o seu administrativo ele trabalhou para aquelas 10 obras. Então, ou seja, se uma obra faturou 1 milhão, você tem que fazer a proporção, né? Uma obra faturou 1 milhão, a outra 500 mil. Então, o meu administrativo ele custou X nesse mês. Então, eu vou apropriar parte desse custo na obra X,
né, na hora de eu demonstrar isso, né, eu preciso demonstrar como tudo é a obra, porque, ou seja, quem está pagando o meu administrativo, né, digamos assim, é o meu cliente. Ele paga o administrativo também. A pessoa que emite a nota, que faz os controles, que faz as compras, né, ele está no administrativo, mas ele está prestando serviço à obra. Né? Então, se você estivesse terceirizando, né, é como se você estivesse terceirizando esse serviço. Se esse serviço fosse fora, você falasse, não, eu quero uma nota fiscal para... Você vai a contabilidade terceirizada, talvez num escritório, né? E você vai pedir a ele para ele fazer, no final do mês, ele estipular quanto de horas ele demandou para cada empresa e emitir uma nota separada. Então, se ele tivesse o administrativo todo separado, ele iria estar entrando na obra, no custo da obra. Né? Então, se você tem interno também, você tem que ratear, né? Para saber quanto está sendo o custo de cada obra no final, né? Certinho. Ok? Avançamos um pouquinho aqui. Então, agora chegamos ao controle financeiro. O controle financeiro, ele é o mais, não digo que é o mais importante, mas é o que as empresas dão mais valor, né? Porque a questão é onde está o dinheiro. Então, é o primeiro ponto, né, que os empresários, né, todos os empresários querem controlar. Primeiramente, é o controle financeiro, o que eu vendi, o que eu comprei, né, toda essa gestão financeira. Então, esse controle é muito importante, principalmente nessas questões, quando você trabalha com obras de construção, que são por empreiteira, por medição, empreitada total, né? Às vezes você presta serviço para um governo, então você precisa, mesmo que você ainda não faturou, você tem que ter uma previsão daquele faturamento, né? Porque você tem contas a pagar, né? E às vezes quem trabalha com o governo, ou até mesmo uma empresa que está construindo imóveis, uma incorporadora, ela tem essa dificuldade, porque a gente vê noticiário na televisão que tem uma inadimplência grande, que tem até crescido, né, de pessoas que adquirem seus imóveis e começam a atrasar. Então, ou seja, se atrasa os pagamentos, né, esse recurso não está chegando no caixa da incorporadora. Então, isso vai comprometer, né, os seus pagamentos. Talvez ela tenha que ir no mercado, ela tem que ir no banco buscar um recurso para suprir aquela necessidade. Né? Então, é muito importante esse controle financeiro, principalmente nesse caso da construtora, as previsões. Então, muito importante ela ter essas previsões de receita e também de custo. Né? Uma questão muito importante que vivenciei muito são nas empresas de consultoria, né? São empresas que trabalham com o governo. Né? Quando você faz um contrato de empreitada com o governo, né? Você recebe, você faz um contrato, às vezes, de homem-hora, ou seja, o governo ele é só um contrato de pessoas físicas, onde não tem material, né? E ele está... você é um contrato de homem-hora, então todo mês ele já te paga as férias, né, 13º, todos os encargos daquele funcionário. Chegou no final da obra, acabou a obra, o governo já te pagou todas as verbas rescisórias. Só que a empresa não. Então, ela vai ter um desequilíbrio muito grande, porque ela vai ter uma saída grande de financeiro dela. Então, se ela não fez as previsões, se ela não estava fazendo as previsões para que aquilo fosse acontecer, ela vai ter uma surpresa grande. Porque o governo vai fazer o pagamento somente da medição do mês. E ela vai ter que arcar com
com os acertos, né, com as rescisões trabalhistas, né, de valores que, se ela não poupou, né, ela vai ter que buscar de outra maneira. E às vezes o que a empresa faz? Muitas vezes ela busca recurso de outra obra. Então ela está buscando um recurso de outra obra para fazer o pagamento daquelas rescisões, né, daqueles desligamentos que teve, que é a desmobilização da obra, né. E também tem outra questão. Aí vem a nova mobilização de uma nova obra, que também exige um aporte maior de recurso, né? Então, as empresas de construção, elas têm que trabalhar muito essa questão financeira, né? Tem que ter um capital de giro bom, né? Porque tanto na mobilização quanto na desmobilização, ela vai ter grande saída de recurso, né? Na mobilização, ela precisa contratar, ela precisa, às vezes, locar imóveis, veículos, né? E ela trabalha um mês para o governo, vai medir até que o governo aprove, até que saia o pagamento, deu 2 meses. Ou seja, ela teve que bancar, né? Ela teve que fazer os pagamentos, que honrar os compromissos desses funcionários, dessas despesas, durante 2 meses, para ela começar a receber do governo, né? Então, tem que fazer esse controle financeiro e esse planejamento muito bem feito. E para não ter as surpresas e não ficar sem caixa, né? Para saldar as contas aí. Ok? Ó, eu acho que eu falei muito rápido, Walter. Não, Zé Marcelo, nós estamos dentro do prazo para poder trabalhar bem as perguntas, né, os questionamentos da turma que já começou a colocar aqui no chat. Sim, Mas foi bem interessante, Zé Marcelo, você ter focado nessa parte do resultado financeiro, separando do resultado contábil, porque nesse momento que nós ainda estamos vivendo de uma recessão no país, de um crescimento tão pequeno, as empresas, para que elas possam reduzir custos sem perder competitividade, elas precisam ter uma boa estratégia tributária, uma boa estratégia financeira, para que elas possam sobreviver no mercado. Principalmente um segmento tão competitivo e com margens tão apertadas como vem sendo da área de construção civil nesse momento que nós estamos vivendo, né? Nesse momento de escassez da demanda em determinadas áreas da construção civil. Não é, claro, em todas as regiões do país que isso vem acontecendo. E sob essa perspectiva, a gestão financeira, o resultado financeiro e o resultado contábil, eles são fundamentais, partindo daquela máxima que você não consegue gerenciar bem aquilo que você não consegue medir. E aí, se nós não temos um resultado da empresa por cada um dos seus projetos, por cada uma das suas obras, e dentro de cada um daqueles projetos, no caso de prédios, no caso de unidades comerciais ou residenciais, por cada uma das suas unidades de negócio, você começa a trocar os pés pelas mãos e a comprometer um negócio que pode ser que ele seja bom, mas ao final, em função do fluxo financeiro. Como você disse, numa construção grande, para poder viabilizar a venda, você trabalha aí com um percentual de entrada com determinadas parcelas e com valores maiores em determinadas datas de entrega. Ou seja, e com a quitação ao final, seja através de um financiamento ou do que for. Sim. Logo, o fluxo de caixa, ele é pequeno no início, mas você tem um fluxo de caixa maior no final. Se você olha somente o resultado financeiro, você vai achar que o seu negócio está ruim. Por quê? Porque não tem dinheiro em caixa, você está indo ao mercado, você está tendo que viabilizar determinadas estratégias. Mas quando você cruza isso com o resultado contábil, que é o resultado por competência baseado no contrato, você fala, não, eu estou com pouco a liquidez, mas a liquidez virá nesse contrato. E aí, com esses instrumentos somados, fica muito mais fácil conseguir um capital com um custo menor, com um spread menor, em função do risco, entendendo que você tem um bom modelo de gestão. Isso somente para falar da redução de custo financeiro sob a perspectiva da captação de recursos, do custo de capital, mas como você disse também,
acompanhando os insumos da construção um a um. Porque na área de construção civil você tem produtos que eles estão vinculados a dólar, tem produtos que estão vinculados a petróleo, e isso pode sofrer uma variação ao longo da obra e descolar do orçamento inicial que foi feito. Se você não está o tempo todo acompanhando o previsto com o realizado e fazendo ajustes, você pode ter uma obra que saiu 8, 10% mais cara ao final. Isso já comprometeu completamente o resultado do negócio. Então, essa é a grande importância, né, de fazer esse acompanhamento, esse comparativo entre o resultado contábil e o resultado financeiro. Então, Marcelo, o pessoal já começou a colocar algumas perguntas aqui, e eu vou selecionando essas perguntas para poder te fazer. E, gente, toda dúvida que vocês tiverem, pode ir lançando no chat que nós vamos estar respondendo. Eu vou começar com a última, porque eu acho que ela é mais interessante, todas são interessantes, mas vale destacar, porque parece que muita gente ficou na dúvida. A Juliana pergunta o seguinte: quanto aos tipos de contrato a que você se referiu, em que situações o POC é melhor que o de empreitada? Se no de empreitada eu posso pagar os impostos somente ao final, ou seja, eu posso diferir o pagamento desse imposto em algum caso, eu posso... É isso que ela está perguntando. Eu queria que você esclarecesse a Juliana. Sim. Ok, Juliana. Olha, o POC ele vai ser melhor que a empreitada quando vai ser melhor que a empreitada quando você se no contrato de empreitada você não estipulou que os recebimentos serão parciais, né? Ou seja, o ideal é que você condicione recebimentos mensais para você não ter um desequilíbrio, né, financeiro mensalmente, né? O POC, como você vai, se você tiver no lucro presumido, né, regime de caixa, você vai apurar o seu resultado, mas você só vai pagar no final quando o cliente lhe pagar. Entendeu? Então, a diferença é essa. Ou seja, tudo tem a ver com o regime de tributação da empresa, né? Se a empresa ela está no regime de lucro presumido, né, ou lucro real, se ela está no lucro presumido e se ela está recolhendo pelo regime de caixa, então vai ser melhor para a empresa recolher pelo regime de caixa, né, no regime de POC. Entendeu? Porque ela só quando ela receber no final da obra que ela vai ser tributada. José Marcelo, falando em regime, assim, as pessoas sempre têm o impulso de perguntar de cara assim, qual o melhor regime tributário para a empresa tal, de uma forma genérica. Né? A Camila está perguntando aqui, tem uma empresa construtora, nosso negócio são prédios pequenos com apartamento de até 50 metros quadrados. Qual o melhor enquadramento tributário para eu pagar menos impostos? Tem jeito de responder isso sem ter outras informações? Não. Sem outras informações, a gente vê até alguns colegas, alguns estudiosos, assim, algumas pessoas que prestam consultoria que falam, né, que um regime é melhor que o outro, mas depende de muitas informações, né? Nesse caso aí, você tem que ter mais informações. Se a empresa ela vai aderir ao RET ou não, ou seja, se a empresa pretende aderir ao RET, ela tem todo esse controle para estar fazendo todos os processos, né, que são burocráticos, né, para aderir ao RET ou não. Ela pretende, a empresa, ela vai construir, né, apartamentos de até 50 metros, mas serão apartamentos que serão para a classe média ou para a classe baixa, Minha Casa Minha Vida, né? Que aí tem se você aderir também ao RET, você vai pagar 1% de imposto, né? Então, tem várias informações que precisam ser analisadas, né? Não dá para falar qual que é o regime melhor. A empresa vai subcontratar grande parte do seu serviço ou todos, né? Hoje isso está bem comum, né? Hoje tem muitas construtoras que elas simplesmente administram as obras.
né? Elas simplesmente administram as obras hoje. Elas subcontratam uma empresa para fazer a fundação, subcontratam outra empresa para levantar as paredes, depois subcontrata uma de acabamento, né? Ela vai ter 2 engenheiros para gerenciar a obra, né? Então, é uma empresa até mais fácil de você fazer a gestão, né? Nesse caso, dependendo do faturamento, simples pode ser uma boa para essa empresa, porque a folha de pagamento dela vai ser pequena, né? Então, é preciso avaliar. Ok? Nós sempre costumamos dizer o seguinte: para cada situação, em caso concreto, nós podemos indicar uma determinada solução, né, ou um conjunto de soluções para que possa ter o melhor resultado nos benefícios combinados de redução de custo tributário com redução de custo financeiro. Porque, e para isso, é preciso entender qual o porte da empresa, qual é o capital que essa empresa tem para poder entrar na obra. Tem capital próprio, ela vai alavancar, ela vai puxar isso, ela vai executar ou ela pretende subcontratar, qual o nível de controle que essa empresa terá internamente para, em caso concreto, a gente trabalhar um conjunto de coisas para que isso seja mais vantajoso, porque nem sempre o regime tributário com a menor carga tributária, combinado com a gestão financeira, ele é o mais vantajoso para a empresa, né? Então, sim. Sempre tem que ver o caso concreto para ver qual o melhor conjunto de estratégias tributárias e financeiras que, somados no caso concreto daquela empresa, pensando nela hoje e nela até o final da obra, pode ser o mais indicado para aquele caso. Bom, Casiano, ele pergunta mais ou menos na mesma linha e vai dar gancho para os próximos discussões nossas. Ele pergunta: qual a carga tributária para uma empresa de engenharia na área de elaboração de projetos e fiscalização de obras? Sim. Olha, Carlos, essa aí, eu trabalho muito com esse tipo de empresa. A gente aqui no escritório, como a gente é segmentado, né, a gente atende muitas empresas no ramo de consultoria, fiscalização, elaboração de projeto, né? Caso a empresa ela não tenha muitos funcionários, né, a folha de pagamento não seja muito grande, e nesse caso, geralmente, essas empresas de elaboração de projeto, elas não têm muitos funcionários, mas geralmente os salários são mais expressivos, né, porque são engenheiros, são pessoas de um nível técnico maior, né, digamos assim, sênior, né? Então, nesse caso, o lucro presumido é a melhor situação, a melhor tributação. Okay? Zé Marcelo, foi falado aqui do RET, e o RET, às vezes, ele desperta o interesse das empresas em função da carga tributária. Mas é claro, como você disse aqui, toda moeda tem 2 lados, né? E uma das contrapartidas para poder usufruir os benefícios do RET é que a empresa ela torne um imóvel um patrimônio de afetação. A pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp foi o seguinte: o que é o patrimônio de afetação? Sim. O patrimônio de afetação é você tornar, você blindar, né, esse patrimônio, né, de modo que, se houver alguma pendência, né, da empresa com dívidas com o governo ou trabalhistas em qualquer esfera, aquele bem ele só pode servir para dívidas do próprio negócio, né, do próprio empreendimento, né? Não pode ser, suponhamos que a empresa ela está construindo 10 prédios, né, no próprio CNPJ dela, ela não criou SPE nem outro tipo de empresa, né, para construir essa obra. Então, nesse caso, aquele patrimônio ele não pode ser vendido, né? Ele só pode servir para pagar as dívidas da própria empresa, né? O patrimônio de afetação ele é muito burocrático. Então, muitas empresas não o fazem por causa justamente dessa burocracia.
né? Você precisa detalhar todas as etapas do projeto, né? Ou seja, você tem que fazer um memorial descritivo e tem que estar acompanhando esse memorial descritivo. Ou seja, tem que fazer elaborar um projeto muito bem detalhado, falando todo. Imagina um prédio onde você vai falar qual será o tamanho de cada sala, os materiais que serão gastos, né? Isso é importante para as empresas para as construtoras que querem demonstrar para os seus clientes mais valor, né? Mais credibilidade. Então, isso é importante, né? Mas para as pequenas empresas, isso pode gerar um custo muito grande. Então, muitas vezes, inviabiliza, né, as pequenas e médias empresas por causa desse custo. Ela não tem uma equipe, né, que faz esse projeto dentro da empresa, né, e fora ele vai ter um custo alto, né. Então, muitas vezes o RET é deixado de lado, né, justamente por causa da burocracia toda, né, toda essa burocracia que gera para fazer a adesão. Okay? Eu acho que é importante a gente destacar também, quando o empresário, ele às vezes fala assim, eu tenho uma empresa pequena, a gente tem que entender se realmente é pequena, porque às vezes o pequeno é aquela coisa de não querer revelar o tamanho da sua operação, e Sim. pode ser sim que ele tenha porte para poder colocar o seu conjunto de obras ou a determinada obra, depende do modelo jurídico que foi desenhado, usufruir os benefícios do RET, né, levando os imóveis daquela obra a um patrimônio de afetação. Esse assunto foi muito bem tratado no webinar que nós fizemos há um mês atrás, sobre incorporação imobiliária, um webinar que foi conduzido pelo Daniel Linos, da NTW Recife Solution, e pelo Nathaniel Pereira, que é nosso sócio da NTW Ipatinga e cofundador da NTW Franquia, onde nós detalhamos todos os benefícios e todos os passos para poder criar o patrimônio de afetação, usufruindo desses benefícios que são gerados aí quando nós oferecemos mais garantias ao consumidor final, damos mais transparência ao processo de gestão da obra através de seus comitês e de tantos outros passos que à primeira vista pode parecer complicado, mas nem sempre é. O empreendedor da área de construção civil, ele está acostumado com processos muito mais complicados e muito mais complexos do que isso, e faz com a mão nas costas, mas às vezes não dedica o tempo necessário para poder avaliar isso para a sua empresa. O contador, ele é um grande parceiro para poder fazer isso, isso pode gerar um grande benefício tributário e financeiro para a empresa. Vale a pena aprofundar sobre esse assunto, vale a pena conversar mais sobre esse assunto, para ver se não é o seu caso, embora você diga que é uma pequena empresa, isso pode ser aprofundado. Mas vamos lá, o Alex faz a seguinte pergunta, Zé Marcelo. As construtoras que prestam serviços para o governo sofrem retenção dos tributos federais? Sim, sim. Sim. Principalmente para o governo federal, né, a tributação, a retenção ela é até maior, né? O imposto de renda é um pouco maior, se são serviços de consultoria e elaboração do projeto, a retenção é 4,8, né? E tem mais as contribuições sociais, ISS, né? E quanto a um serviço de execução de obra, que tem materiais, a retenção do imposto de renda é 1,20, né? Um pouco menor. Mas, agora, a questão dos órgãos públicos, municipais e estaduais, nesse caso, há um pouco de divergência. Alguns estados, né, alguns governos estaduais entendem que devem fazer a retenção das contribuições sociais, outros retêm somente o imposto de renda. Então, isso não está muito unânime para os governos estaduais ainda não. Não, maravilha. Eu vou responder a Camila Queiroz, a uma outra pergunta que ela fez aqui, sua segunda pergunta, já partindo para o encerramento em função do tempo, são 17 horas e 58 minutos, para nós ficarmos dentro do prazo.
A Camila pergunta o seguinte: a NTW presta esses serviços financeiros que você falou, José Marcelo? E qual o valor para uma empresa pequena? Eu vou tomar a liberdade de responder em seu nome. Sim, Camila, sim. a NTW presta, sim, em todo o Brasil, nas unidades especializadas nessa área de construção civil, né, ou que atendem esse segmento, presta, sim, esse serviço, mas não dá para falar qual o valor desse serviço. De novo, vai depender de qual o volume de trabalho, de que tipo de serviço de gestão financeira que você quer. Se é uma consultoria, se é uma assessoria, se é um BPO, vai depender de que tipo de indicador você quer monitorar para poder tomar decisão, vai depender do tipo de relatório ou do volume de obras que você quer acompanhar. Você quer acompanhar só por prédio, você quer acompanhar por unidade ou habitacional ou comercial, você quer acompanhar por metro quadrado, você quer também indicadores de acompanhamento dos custos, dos principais custos, porque são aqueles que, se tiver uma variação muito alta, podem impactar muito fortemente na obra, aquela regra do 80-20, né? Então, assim, vai depender do caso, vai depender do que se precisa, mas pode fazer contato, que nós estamos preparados, sim, nas unidades especializadas nessa área, para poder prestar esse serviço. Pessoal, nós estamos encerrando, eu ainda vou fazer um encerramento aqui com vocês. Queria passar para o Zé Marcelo para ele poder fazer as alegações, as observações finais e os agradecimentos dele. Tá ok, Val. Olha, eu queria agradecer a todo mundo que participou desse webinar, né? Desculpa que eu estou um pouco nervoso, né? É a primeira vez, né? E eu queria dar uma dica, né, para todo mundo que está nos assistindo aí, para todos os empresários, que busquem, né, melhorar a gestão, né? Focar muito em gestão, porque as empresas, né, os empresários precisam conhecer muito bem seus negócios, precisam avaliar bem, então buscar o apoio do contador, né, que estão me atendendo, né, porque precisa analisar toda empresa, por menor que ela seja, pode ser uma SA, uma multinacional, como uma empresa de 2 funcionários, ela tem que ter a gestão, ela precisa avaliar os seus números, né? Muitas vezes as empresas deixam de avaliar por questões de tempo, né? Mas é muito importante. Então, a minha dica é essa: foca em gestão financeira, gestão contábil, gestão fiscal, gestão de toda a empresa, busque os indicadores, calcule EBITDA por obra, EBITDA da empresa geral, né? A minha dica é essa, e mais uma vez eu agradeço aí a todo mundo, né? Muito obrigado. Bom, pessoal, o que eu quero dizer para vocês nesse final é o seguinte: não importa o tamanho da sua empresa na área de construção civil, não importa o problema que vocês estão sentindo nesse momento, ou vivendo nesse momento, a NTW Contabilidade e Gestão Empresarial, através de uma de suas unidades especializadas nesse segmento em todo o Brasil, vai encontrar junto com você, entendendo o seu caso concreto, uma solução que te ajude a melhorar a performance financeira da sua empresa, a reduzir custo na área tributária e te auxiliando também para que possa fazer isso através de mecanismos de gestão financeira, respeitando sempre a sua forma de tomar decisão, o tamanho da sua empresa e a sua forma de trabalhar. Deixa um contato aqui no bate-papo, o que você precisar, nós estamos à disposição. Amanhã, todos vocês irão receber um e-mail de agradecimento com todos os nossos contatos e com um link para poder assistir a esse vídeo. Eu gostaria de agradecer muito a você, Zé Marcelo, a você e a toda a equipe da NTW Coração Eucarístico, que prepararam esse conteúdo com tanto carinho e se dispuseram a estar com a gente aqui, apresentando esse conteúdo e, no seu caso, estreando nos nossos webinars. Pessoal, nós temos webinars todos os meses para determinados segmentos. Mandem sugestão de temas que vocês gostariam de ver discutidos aqui, que nós certamente iremos atendê-los. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um abraço, Walter. Um abraço a todos.